Muito boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores, vereadora Grazi, todos que estão aqui presentes, todos que estão também assistindo de casa pelo YouTube e também pelo Instagram e Facebook. Bom, hoje eu venho falar um pouquinho e vou contar uma história sobre o hino de Canela, porque hoje eu recebi a visita da dona Suzana, e agora a gente pode dizer a autora oficial do hino de Canela, e também da sua filha Rosana. Contar um pouquinho dessa história, né? A dona Suzana, ela foi casada durante muito tempo com o seu Dilmo Optz, né? Que é uma figura conhecida por muitos aqui em Canela. Foi um dos proprietários da Sonelli, empresa de gaitas, de instrumentos musicais, guitarras, violões. E os dois casados naquela época, ela era professora de música, ele administrava os negócios, e ela sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Inclusive, tive essa conversa com ela hoje, vai fazer 91 anos, e uma senhora assim de uma energia incrível, né? E eles tinham um costume, né? Porque ela, muito à frente do tempo dela, ela já sabia ler, já sabia escrever, ela queria ser advogada, não só queria, como se formou como advogada. E eles tinham um costume dela escrever poemas, escrever textos, e junto com o Dilmo de noite eles transformarem em músicas, né? Começou, se eu não me engano, com o CTG Querência, ela fazia diversos poemas, e numa dessas músicas, um desses poemas, acabou surgindo o que se tornou o nosso hino de Canela. Mas naquela época, a dona Suzana, ela era casada com o Dilmo, e a gente vivia numa sociedade extremamente paternalista, extremamente machista. A gente ainda sofre com esse tempo, com esses problemas hoje em dia, imagina naquela época, estou falando de 1950. Então acabou que essa música, né, esse hino, teve a autoria registrada apenas para o Dilmo, como letra e música. Então, dona Suzana, muitas pessoas sabiam aqui dessa história, que na verdade ela tinha sido a escritora e a autora da letra, e ela, até durante um tempo, conversando com ela hoje, ela falou que não foi atrás. A filha dela, a Rosana, junto com a dona Glena, falaram: não, vocês têm que ir atrás, vocês têm como provar. Ela tem as cartas e os papéis escritos lá daquela época. Então elas entraram com o pedido do registro. Até pode botar o registro na tela aí, Dudu. Então, semana passada, ela deu ganho de causa para ela, e ela está agora oficialmente, né? Ela faz parte, então, do hino de Canela. Inclusive, a gente tem uma lei, né? A Lei Municipal número 2180, de 18 de novembro de 2004, que no seu artigo 1º diz, né? Fica oficializado o hino de Canela, abaixo transcrito, com letra e música de Dilmo Optz. Já amanhã eu vou pela manhã com um projeto de lei pedindo, então, a alteração desse artigo 1º para que seja incluído, então, o nome da Suzana Maria Marques, né? Para que a gente faça esse reconhecimento para ela. Ela escreveu essa letra quando ela tinha menos de 20 anos, se não me engano, com 17 anos, e agora com 91 anos ela recebeu esse reconhecimento oficial. Então acho que nada mais justo do que a gente também, enquanto Câmara de Vereadores, fazer esse reconhecimento dessa trajetória que é incrível, e vale a pena conversar com a dona Suzana. Ela é uma mulher realmente incrível. Falar um pouquinho sobre a Biblioteca Josué Guimarães, que está mudando de lugar, né? Eu recebi essa notícia durante a semana passada. Algumas pessoas foram pegas de surpresa, pessoas que estão já acostumadas, né, com aquele lugar que a biblioteca estava. Fui conversar com o secretário Atos para entender o que estava acontecendo, né, e por que dessa mudança. E realmente precisava de uma adequação em questão ao aluguel daquele espaço. Então foi temporariamente, ele deixou claro para mim que é um local temporário, vai ser instalado ali no prédio da Fundação Cultural, do Departamento de Cultura, mas o secretário deixou claro que essa não é a solução definitiva, é sim temporária, que eles estão procurando um lugar adequado para uma sala, para uma biblioteca, né? Própria sala anterior já talvez não tivesse as melhores condições, e agora a gente está indo para um lugar um pouquinho pior. Eu acho que daí fica o pensamento aqui, o pedido para que seja pensado num lugar adequado para a nossa biblioteca, que leva o nome do Josué Guimarães. E também vou falar um pouquinho sobre a Secretaria de Segurança, né? Eu muitas vezes acabo criticando aqui, hoje eu venho para elogiar, porque nos últimos dias foi feito um trabalho muito forte, principalmente na questão de pinturas da malha viária de Canela, cordões, faixas de pedestre. Muita gente fala só da questão do aspecto, né, da limpeza, mas não é só isso, né? A gente sabe que, principalmente em Canela, que é um lugar que a gente tem o costume de parar em faixa de segurança,
é super importante que elas estejam com uma condição boa, bem pintada, que a gente consiga enxergar mesmo à distância, né? Então eu vi que várias pessoas fizeram elogios, principalmente ali na João Pessoa com a Júlio, que teve uma pintura um pouco maior, com olhos de gato e tal, para organizar aquela rótula que ela é problemática. Então aqui fica o meu reconhecimento para o Bus e para a equipe, porque acho que concordamos que não é só uma questão estética, é uma questão de segurança. Também deixar um abraço e o meu agradecimento para o secretário, para o responsável pela fiscalização, Márcio Dias, que prontamente tem me atendido em várias demandas. Hoje mesmo mandei uma demanda para ele em relação à fiação, que um morador da comunidade me mandou. Ele já prontamente mandou para a empresa. Semana passada também teve mais 2, 3 casos desse tipo. Além da questão das abordagens, né, que é uma questão que melhorou, mas que não adianta, tem que ter fiscalização diária, todos os dias, todas as noites principalmente, né, porque ainda acontece bastante, a gente tem que ficar atento. Seria isso, uma boa noite.